Bem-vindos a mais um episódio do Conectadas e Propósito, onde várias mulheres passaram por aqui contando sua trajetória de inspiração e motivação. E hoje vamos receber uma querida, que é advogada, mentora, professora e mãe, Karine Lira. Boa noite, Karine. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui no Conectadas em um propósito para compartilhar um pouco das minhas vivências, talvez até inspirar algumas de vocês, até porque oportunidades são dadas, mas elas são muito mais criadas. Isso mesmo, Karine. Quem é Karine, além da advogada? Como você se definiria em poucas palavras? Sou a pessoa mais determinada e aguerrida que você poderia conhecer. Para mim, desistir não é uma opção. Inclusive, eu costumo falar que tudo que eu faço vai dar certo, até porque eu não tenho a opção de dar errado. Muito bem, isso mesmo. Não temos a opção de dar errado. Exatamente. Karine, o que levou você a escolher essa profissão tão linda que é o direito? Na verdade, eu venho de uma família sem histórico jurídico. E o que foi que aconteceu? Ao tempo em que eu estudava, ainda no colégio, eu participava de um grupo, os meus amigos mais próximos, eles estudavam e buscavam prestar vestibular para medicina. Então, de certa forma, se tornou um objetivo meu também. Só que em Garanhuns abriu a primeira faculdade de Direito e eu resolvi arriscar. Passei no vestibular e resolvi cursar para compreender melhor como funcionava realmente. Inclusive, eu não tinha a menor noção sobre direito. Eu costumo falar até que a única lei que eu conhecia era a da minha mãe, né? A questão do respeito, os ensinamentos, os valores que ela me ensinou e que, inclusive, a Karine de hoje só é a Karine de hoje graças aos ensinamentos dela. Por conta dela. Isso mesmo, muito bonito. Qual o momento mais que mais te desafiou na sua trajetória? Eu acredito que foi. Eu tive duas situações que foram bem pontuais na minha vida, né? O primeiro foi o falecimento do meu irmão, e um ano após o meu divórcio. Isso sim, foi um divisor de águas em relação a tudo na minha vida, porque eu já tinha 2 filhos. Foi quando eu migrei de área para a minha atuação. Antes do divórcio, eu militava muito em demandas voltadas para o direito do consumidor. E após o meu divórcio, eu resolvi iniciar o meu trabalho em direito de família, justamente com o propósito de levantar mulheres diante dos seus problemas familiares, uma vez que eu já havia passado por algo e eu sabia que a minha dor seria a dor dela. E a partir daí, eu alinhei todo o meu trabalho, toda a minha prestação de serviço nesse sentido. Não apenas prestar um serviço jurídico, mas realmente promover uma verdadeira transformação naquele novo núcleo familiar. A mesma transformação que você conseguiu vivenciar ao decorrer do seu divórcio. Exato, porque o que eu percebo é, para você superar um término de relacionamento, um divórcio, qualquer outra coisa que seja que tenha se findado, aquele ciclo que tenha se findado, é você aceitar que houve o fim realmente e a partir dali você reprogramar a rota. Muitas pessoas falam em recomeço. Eu não gosto da expressão recomeço, porque recomeçar é como se você tivesse fracassado em absolutamente tudo. E não é isso que acontece. Quando você passa por qualquer tipo de problema familiar, aquilo ali faz com que você amadureça. É um renovo, um Exato. propósito novo de Então, continuar. você só vai reprogramar a rota e seguir. A vida é uma linha reta, contínua. Tudo que acontece, ela serve para ensinar, para agregar. Não adianta você focar no problema. O problema ele está estabelecido, a solução você não tem naquele momento. É muito mais fácil você focar na lição, ver o que foi que você aprendeu diante de tudo aquilo e trazer aquela lição para a sua vida.
a sua nova vida. A sua nova jornada. Exatamente. Isso foi o que você sentiu, que essa transformação para a nova jornada foi tudo isso que você quis passar para todas essas mulheres que Exatamente. passaram a ser sua cliente. É tirar o foco do sofrimento e fazer elas perceberem que não é nada sobre a outra pessoa, é tudo sobre ela, nós. que ela é a pessoa mais importante. E se tiver filhos, os filhos e toda a família, o contexto familiar que acompanha, né? Sim. Mas que ela se enxergue como uma pessoa capaz, que ela se enxergue como uma pessoa que pode prosperar. Isso, que a vida não parou ali naquele momento. Inclusive, divórcio, eu sempre falo que divórcio, ele serve para a mulher ganhar dinheiro. A mulher não se divorcia, ela ganha dinheiro com o divórcio. A primeira impressão de qualquer pessoa que eu venha a ouvir isso vai imaginar que eu estou falando sobre partilha de bens. E não é sobre Sim. isso. A mulher, quando ela está com um problema de cunho familiar, aquilo é capaz de paralisá-la. E a partir dali, ela só foca no problema e não consegue fazer o que precisa ser feito, focar nela. Sim. E poder E ver prosperar o leque de propriamente. oportunidades que ela tem na sua frente, né? Então, quando existe um rompimento que ela chega, a primeira coisa que eu faço é mostrar isso. Quando o problema que existia, ele sai, é como se fosse o fluxo do rio e existisse uma pedra. Tirou, Sim, vai fluir. vai sempre. Por quê? Ela vai ganhar liberdade, ela vai ganhar empoderamento, ela vai se reconhecer enquanto pessoa, ela vai retomar a personalidade que ela possui realmente. E a partir dali tudo transborda. Por isso que eu Ela vai falo, estar oportunidades autoconfiante. são dadas, mas oportunidades são criadas. E outra coisa também que eu sempre falo e trago a nível de reflexão para elas é: só existem 2 tipos de mulheres: as fortes e as que não descobriram ainda a força que têm. Tem. Então, Bonito. a partir disso aí, tudo é trabalhado dentro da expectativa que ela tem, bem como dentro do contexto familiar como um todo. Eu procuro reorganizar absolutamente tudo, e isso é o maior diferencial, eu acredito, da prestação de serviço. Por quê? Problema jurídico qualquer advogado poderia resolver, mas você enxergar o problema de forma ampla e reestruturar tudo que está ao entorno desse problema é onde está o segredo da coisa, fazendo com que a cliente prospere, se enxergue enquanto mulher se adquira autoestima e ela não precise nem tão cedo acessar o judiciário para resolver qualquer outro tipo de questão voltada ao direito de família. A busca é exatamente essa. Não é nada sobre fazer justiça. É você encontrar o equilíbrio da justiça dentro daquela relação. Sim. O que faria sentido? E cada família, ela tem um movimento diferente. Então, você tem que ter muito cuidado nesse olhar para poder identificar o que funcionaria e o que não funcionaria dentro daquele contexto familiar. A questão do ruído de comunicação. O que nós temos de mais importante na vida da gente é a família. Sim. E tudo que toca a família, ela naturalmente nos fragiliza. Então, tem a questão da dependência emocional. Relacionamento adquire movimento, como eu já falei. Sim. Você está dentro de um relacionamento, por exemplo, narcisista, e você não é capaz de enxergar que aquele é um relacionamento narcisista. Por quê? Porque quando nós estamos dentro do relacionamento, a gente só enxerga aquilo que está dentro. Aquele é como momento. se fosse um copo preto. Então, você está dentro do copo. A partir do momento que você sai daquilo, você vai olhar e vai dizer: eu não acredito que eu estava dentro disso aqui. Você começa a detectar tudo aquilo que estava vivendo. Porque você só consegue perceber, enxergar quando você está fora. Dentro do movimento não, porque você faz parte do movimento. E o pior de tudo... E cria uma dependência daquele movimento. Porque nós nos acostumamos com o que não presta. É quando entra aí a necessidade do acompanhamento psicológico, e isso eu forneço dentro do escritório. Sim. Como eu faço? O primeiro mês o primeiro mês de atendimento ali do cliente, eu forneço, eu disponibilizo. Por quê? Tanto eu consigo auxiliar na produção de provas, como ela vai se sentir acolhida e identificar muita coisa que necessita.
O profissional vai poder me fornecer um relatório psicológico falando exatamente como ela O chegou, estado emocional que ela tá. exatamente como foi que ela chegou, e a partir dali nada impede que ela continue com o profissional, o contrato, existe um valor diferente até para os clientes que vão por intermédio da minha indicação. E tudo acontece. Nós precisamos entender que problemas familiares, eles são extremamente complexos, mas se estivermos dentro de uma rede de apoio, você vai conseguir sair dele muito mais rápido. O processo de maturação, de evolução é muito mais rápido. Muito mais. Por exemplo, outra coisa que eu faço, a questão de fornecer um planejamento financeiro. O planejamento financeiro, o que seria? Dentro do relacionamento, quando rompe, além da questão emocional, que a gente tem também Sim, de tem a problema financeira. pontual, a questão financeira. Antes existiam duas pessoas que partilhavam ali as despesas do lar, Sim, e após o rompimento ficou apenas só uma. uma. E por mais que existam os alimentos que serão fixados, não será o valor integral que aquela pessoa De recebe tudo. e que ela chegava a utilizar para a mantença do lar. Então, fornecendo dessa forma, dentro de um ano, a pessoa recebe um planejamento. Vai fornecer ali todas as despesas que possui, o valor dos alimentos serão também a receita que ela possui, e será feito um planejamento para que ela possa controlar o seu financeiro e, ao final desse ano de acompanhamento, ela tenha saído do vermelho. Saindo vermelho e prosperando cada vez mais, né? Porque tá no Exatamente. equilíbrio, porque a vida é o equilíbrio financeiro e o equilíbrio pessoal, né? A gente não pode levar nem tudo pro pessoal, nem tudo pro financeiro. Tem que ter um equilíbrio entre ambos. Exatamente. Aí eu sempre tento realmente deixar elas o mais confortável possível, mostrar sempre que no futuro aquilo foi a melhor coisa que poderia ter Sim. acontecido. Trago todos esses aspectos, elevo o nível de consciência. De mentalidade dela, né? O Exato. amadurecimento. Exatamente. E tudo acontece. Eu percebo isso muito claramente quando eu termino o processo. Elas já são outra pessoa. Outra pessoa. Essa semana não, ontem. Eu recebi uma cliente que ela chegou no meu escritório em janeiro. E quando ela chegou no meu escritório, eu atendi. E ela falou sobre tudo, explicou a situação. Essa pessoa militar. E eu falei para ela, eu disse, olha, ele é um narcisista, ao menos ele tem traços de uma pessoa narcisista. Eu não sou psicóloga, não posso atestar isso, mas existem indícios aí. E se você não se divorciar, se você não propor a ação, ele vai fazer. Resultado: o nível de dependência era muito elevado, ela não conseguiu. Ficou com ele. Em março ela volta. Ele tinha proposto a ação. E eu tinha explicado para ela, porque o que é que eu falo também às minhas clientes? Perceba o seguinte movimento. Quando uma pessoa chega para lhe contar uma história, para de contar uma história. Presume-se que aquilo é verdade. Então a outra pessoa é quem vai ter o trabalho de desconstruir essa ideia. Sim. Já que tem alguém que vai precisar desconstruir uma ideia, que seja a outra parte e não a minha cliente. Então, quando ela chega, eu sempre falo, não, doutora, mas eu queria fazer de forma consensual. Mas eu não estou falando que vai ser de forma litigiosa. Agora, claro, vai depender da situação, mas na grande maioria das vezes, eu sempre oriento, entra com a ação e garanto que já está acontecendo, o que já existe ali. E se for para ter um acordo, nós fazemos um acordo dentro do processo. Porque se eu procurar aquela parte para conversar, eu estou avisando a ela que eu vou promover uma ação. Como é que, não que seja um inimigo, mas diante do contexto, eu vejo dessa forma, inicialmente, Sim. eu vou comunicar que eu vou atacar. Eu não posso fazer isso. Eu estaria produzindo prova contra a minha cliente. Então, eu sempre explico isso a ela, o que é que pode acontecer. E por que isso? Porque relacionamento, quando ele acaba, são poucas as vezes que eles terminam e ali as partes chegam, conversam numa boa e falam, olha, realmente não dá. São pouquíssimos os casos. Quando é dessa forma, tudo bem, ok. Podemos sim tentar intermediar ali um acordo.
Mas se não foi, se está havendo ruído na comunicação, pode ter certeza. Quando você procurar, se aquela pessoa aceitar um acordo, ela só vai fazer o acordo se ela perceber que a outra pessoa está sendo prejudicada. Porque não existia comunicação. Não adianta uma pessoa que sai, que não existia comunicação, que não estava sendo seu amigo, seu companheiro, vir a ser após um término recente. Pode até ser que aconteça após um tempo e a comunicação tenha se alinhado e tudo mais, mas é extremamente complicado isso aí no primeiro momento. Então, a melhor estratégia é fazer exatamente dessa forma, promover a ação. Voltou. Quando ela voltou, o que foi que aconteceu? Eu tive que contestar a ação. E eu conversei com ela, sabe o que foi que ela me falou? Ela sentou aí e disse, doutora, tudo que a senhora falou no atendimento foi exatamente o que aconteceu. Ele fez isso, 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 isso. E eu olhei para ela e disse, quando eu falei para você, foi no intuito de alertar. E não passar por tudo isso, né? Exatamente. Mas, como ela ainda não tinha força para se levantar diante do problema e fazer o que precisava ser feito, aconteceu como aconteceu e eu sempre falo, Deus dá um basta. Chega um momento que se aquilo não for para você, Não vai ser, né? ou se a base que você tinha para evoluir dentro daquilo ali, aprender alguma coisa, Deus vai dar um basta. Se você não sair, Deus tira. E a coisa acontece tão de um jeito que você para e diz assim, meu Deus, e como foi isso? Porque foi tão rápido, eu não entendi nada. E é exatamente isso que acontece. Então, dentro do escritório, eu adoto esse tipo de prestação de serviço e funciona bastante, porque, além de resolver o problema jurídico, eu consigo promover a elevação exato, da outra parte. Ocorre o caso da mulher, ela tá lá com você, sua cliente, tá rolando o processo, e no meio tá quase assim, vai terminar, vai dar tudo ok, vai dar o checkmate, e ela volta atrás, desiste de tudo, de todas as ações que ela fez, Para voltar a reconciliar. Vou compartilhar outra situação que aconteceu. Tudo isso se dá em virtude da dependência emocional. Se a coisa não está funcionando, você sabe que não está. Seu racional fala que não está. Mas a dor de se afastar é muito grande. De depender daquela pessoa. Exato. É uma dependência a ponto de você sentar na mesa de sentar em um restaurante, parar, segurar o cardápio, você dizer, eu vou pedir o quê? Você não sabe nem o que você gosta, porque tudo você delega. Tudo é Você outra dependia pessoa da outra pessoa pra comer, pra vestir, pra sair, quando só sua permissão em tudo. inconsciente. Ou uma questão de subserviência. Pode ser várias coisas ali dentro, mas é o que acontece. E teve uma situação que a minha cliente, ela foi ao meu escritório, estava tudo certo para se separar e foi aquela para se divorciar e foi aquela confusão e eu tive que ir à delegacia com ela. Quando eu estou lá na delegacia, ele chega lá. Quando ele chegou lá, ele disse: "Fale para ela para desistir". Eu disse: "Como é? O senhor veio aqui para revitimizar a vítima?" E ele olhou para mim e disse: "Você pode anotar com caneta de ouro. Ela vai voltar para mim." Resumo. Prestamos a queixa, pedi a medida protetiva, ela não quis representar. E a filha estava lá com ela, acompanhando. No outro dia, ela voltou para ficar com ele. Ele tinha um relacionamento extraconjugal e ela sabia. E essa situação já se arrasta há anos. Voltou. Quando voltou, aí as filhas entraram em contato e me comunicaram. Foi a maior confusão, as meninas não quiseram. Ela optou ficar com ele. As filhas não quiseram ficar com ela. Ela foi proibida de ir à academia. Nada, e tinha mais uma. Ela certa era para estar pedindo desculpa. Aí eu conversei com as filhas dela, eu disse: "Não se preocupe, ela não vai aguentar muito tempo." E realmente, não aguentou muito tempo. E agora sim, está tendo divórcio. Mas todas as clientes que eu atendi e que elas de pronto não entraram com a ação, elas voltam e sempre falam: "Aconteceu tudo exatamente como a senhora falou. Foi assim, assim, assim." Porque o padrão é um só. O padrão de comportamento é um só. Só muda o CPF. O que vai
ter ali de diferença é muito pouco, quase nada. Poxa, é, alguma vez você já pensou em desistir? Desistir não é uma opção. Essa frase é sempre dita por ela, pessoal. Desistir não é uma opção, assim como dar certo é a única opção que se tem. E por que isso? Eu aprendi que qualquer coisa na nossa vida ela só não vai dar certo se porventura chegarmos a desistir. Então, como eu não desisto de absolutamente nada, tudo o que eu quiser eu vou alcançar. É só uma questão de tempo. Agora, isso eu falo em relação a mim e a qualquer outra pessoa. Se você tem um propósito claro e você batalha por seus objetivos, o resultado ele vai vir por consequência. A questão do tempo é que ninguém pode definir, mas uma hora vai acontecer. Muito bem, isso mesmo. Determinado momento, tanto possa vir a curto prazo como a longo prazo, mas assim que Mas vem. nenhuma desista do seu propósito. Exatamente. Pensou? Vamos falar um pouquinho sobre a mentoria, sobre que Karine agora também é mentora. Qual o motivo que te levou a começar a ser mentora para advogados iniciantes? Eu já fui uma advogada iniciante. Sei exatamente quais são as dificuldades no início do exercício da advocacia. É uma profissão árdua. Você precisa ser destemido. Você precisa dominar o direito. Você precisa saber se posicionar. Sua imagem deve estar alinhada ao seu posicionamento. E você precisa identificar quais são os seus diferenciais dentro da sua prestação de serviço, de maneira que aquilo agregue valor e se torne uma proposta única de prestação, de uma forma que o cliente deseje lhe contratar. Ele tenha o desejo de lhe contratar. Você vai se tornar algo precioso, por assim dizer, né? Então, utilizando tudo isso que eu já sabia que eu tinha passado, aconteceram várias coisas, né? A questão do meu divórcio, a questão de nichar o meu trabalho em direito de família, começar a me posicionar nas redes sociais e perceber que todo esse percurso eu tive divisores de água. Então, a questão de me posicionar foi algo que acelerou o processo. Então, se acelerou o meu processo, irá acelerar o processo de todos os outros colegas que utilizarem a mesma estratégia que eu utilizei, por exemplo. A minha mentoria, inclusive, a metodologia é Experience Selling. E o que é? Nada mais, nada menos que você promover o encantamento do cliente. Vender, se vender sem vender. É muito chato quando alguém chega e fala, olha, tu deveria me contratar. Na verdade, você deve gerar o desejo de ser contratado. Se tornar a única opção que o cliente tem. Ele vai se sentir, na verdade, prestigiado. Ele deve se sentir prestigiado por ter você como advogado. Você vai passar a ser uma referência para ele, né? Pessoas se conectam com pessoas. Quanto mais eu me conectar com você, eu vou querer que você esteja na linha de frente nessa parte da advocacia. Seria Exatamente. É tanto que eu não acredito em concorrência. As pessoas são únicas, cada uma tem o seu valor e automaticamente irei atrair o cliente que se identificar com os meus valores, com os meus propósitos. Por isso que eu falo em relação ao diferencial na prestação de serviço, porque tudo vai vir a partir dos seus valores. O que você acredita ser necessário. Sim. As pessoas precisam parar para olhar o seu negócio e, a partir dali, reconfigurar as coisas de uma forma que faça sentido para você. Sim. Karine, quais são os maiores desafios que você vê hoje para os advogados iniciantes? Seria o posicionamento, como você falou muito? A questão da prospecção dos clientes, né? A atração do cliente. É engraçado porque as pessoas pensam, sempre que eu pergunto qual a maior dificuldade, aí eles falam, né, ali nas enquetes, que é a questão da prospecção do cliente. Mas perceba, o conhecimento técnico, ele é muito importante.
Você saber é muito importante. Sim. Mas você consegue perceber que para você poder atrair, você precisa aparecer? Então, tudo vem do posicionamento. Quando sua imagem está alinhada ao seu posicionamento, fica muito mais fácil porque você transparece a autoridade. Então, não basta você ser, você tem que parecer ser. É por isso, inclusive, que muitos advogados passam, e eu acredito que isso se dê em todas as áreas. Você para e pensa, poxa, fulano não tem tanto conhecimento técnico quanto eu, mas fulano está se dando bem ali na advocacia. Tá muito à frente, né? Você tem o ato de se comparar. Só que fulano tem duas coisas positivas. Fulano sabe se posicionar e ele é bom em gestão. Tem muitos advogados que eles só administram o escritório e contratam outros profissionais para trabalhar para o escritório dele. Sim. Entende? Então, é basicamente você entender como é que funciona o jogo. A partir do momento que você entende como funciona o jogo e a partir dali você monta o tabuleiro, todas as suas estratégias, reposiciona, tudo acontece. Então, quando eu pensei em lançar a mentoria, foi justamente porque eu sabia que o calcanhar de Aquiles do jovem advogado seria exatamente esse. Conhecimento técnico, ele é muito importante, mas você saber se posicionar é ainda mais importante, porque é com esse processo de atração do cliente que você traz ele para dentro do escritório e a partir dali presta o serviço. A questão de você nichar o seu trabalho. Quanto mais específico você for, mais escasso você vai ser. Por quê? Quando você faz isso, você se torna referencial, tem um referencial ali muito forte sobre determinado assunto. Você vai ser a referência sobre aquilo. Você vai ser a autoridade naquela área. Você vai pegar vários nichos e misturar tudo para o cliente ficar sem saber norteado o que você faz, o que você presta. E todas as pessoas irão indicar. Quem chegar a ser o cliente, ser seu cliente e gostar da prestação de serviço, automaticamente ele vai indicar. Os estudos apontam que um cliente indica até oito clientes. Sim. Isso pode variar, lógico, mas semelhantes atraem semelhantes. E a indicação ainda é algo muito grande, muito forte, né? A indicação. Exato. Mas nós temos o digital que acelera esse movimento. Processo. Então, dentro da mentoria, por exemplo, o que é que existe? Eu trabalho em 4 pilares. A questão do posicionamento, narrativas, marca, a construção de marca e a experiência. Como você fazer tudo isso se encaixar da forma perfeita. Trago estratégias de vendas. Você se vender sem vender, atrair o cliente verdadeiramente. E isso eu posso falar que funciona porque eu aplico dentro do escritório. Aplico na rede social e tudo acontece. Se acontece para mim, não vai acontecer para outro. É uma estratégia validada. Sim. É assim que eu faço, inclusive, a capitalização dos meus clientes. Então, assim, tudo isso que você falou sobre a mentoria reflete muito no marketing. Então, o marketing digital, ele hoje é impactante nos seus resultados e nos resultados dos seus mentorandos? Na verdade, foi ele o pontapé inicial de todos esses meus resultados. A partir do momento que eu me lancei no digital, inclusive eu comecei sem saber nem o que era que eu estava fazendo. Fui estudando e aprendendo com o decorrer do tempo. Eu passei 1 ano para migrar meu Instagram, que era pessoal, para profissional. Era um Instagram fechado. E eu fazia tudo muito no sentir. Analisava até que eu fui conhecendo grandes players que eu me afinava com a forma como ele passava ali o conhecimento e comecei a estudar mais sobre e fui aperfeiçoando as técnicas até que criei a minha própria metodologia e que funciona perfeitamente bem. Então, depois que eu comecei a veicular informação na rede social, foi o que aconteceu. Após, acho que 1 ano e 3 meses, eu fui convidada para ser a presidente da Comissão de Direito de Família daqui, da OAB, da subseccional OAB Garanhuns.
Após alguns meses, comecei a ser convidada para palestrar em grandes eventos. Após, acredito que um ano, eu recebi um convite para criar o meu curso de prática em direito de família em parceria com o Juiz 21. E a partir daí, depois que aconteceram todas essas coisas, eu resolvi realmente lançar a mentoria. E tudo que eu comecei a fazer foi de forma genuína. Todas as informações que eu veiculo dentro da minha rede social é com o intuito genuíno de auxiliar as pessoas, de fazer com que elas se beneficiem daquele conteúdo, que elas promovam, utilizando o conteúdo, algum tipo de transformação na vida delas, transformação positiva. A questão da mentoria, a questão do curso, é esse conhecimento que eu veiculo de uma forma bem mais aprofundada. Ali, eu diria que eu trago o raso. O que dá para fazer, até porque nós não contamos com tanto tempo. Eu não tenho Sim. condições de trazer um assunto muito profundo, desenvolver de forma aprofundada um assunto, por exemplo, em uma postagem em formato de carrossel, Sim. em um Reels que vai até os 90 segundos, né? Mas eu consegui uma live. Inclusive, eu tenho um quadro toda segunda-feira, De lives. que são as lives mestras, que é o momento em que eu sempre lanço ali 3 temas para os meus seguidores e eles fazem a votação e escolhem pra qual abordar. assunto que será abordado na segunda-feira no nosso quadro de lives mestras. Ótimo. E na mentoria, é o enigma, não é isso? É, nome o da sua enigma do conteúdo, eu não quero que você seja um segredo para a sua audiência. Ótimo. Por que esse nome? Porque a questão do marketing propriamente dito para advogados é algo muito recente, que estourou, por assim dizer, no período de pandemia, se tornou algo necessário. E todo mundo viu que dava sim para utilizar o digital como forma de prospectar, como as pessoas falam, clientes. E a partir dali, você ganhar muito mais autonomia e liberdade, né? Até porque hoje audiências são virtuais, você não precisa mais até de escritório físico, você pode ter um escritório virtual que funciona muito bem. Por esses dias eu estava no meu escritório, 7 horas da noite, e atendendo um casal dos Estados Unidos. Então, a internet, a questão da pandemia, foi algo muito triste, realmente foi. Mas, por outro lado, facilitou muitas coisas, já que o digital teve que imperar, uma vez que não existia mais Não o contato existia. físico, né? Então, foi por esse motivo. Gerou um maior crescimento na área. Hoje você pode estar aqui na cidade, mas pode atender fora do Brasil e outros Exato. estados. E eu confesso a você que talvez, se eu iniciasse hoje a advocacia, eu não iria abrir um escritório físico, ao menos inicialmente. Dá para você atrair o cliente, fazer a consulta por intermédio de uma videoconferência e resolver absolutamente tudo do seu cliente. Tudo Ele no com a online. comodidade de estar em casa. Sim. Eu acredito que até essa próxima pergunta que eu vou fazer para você, você tem até respondido. No mundo jurídico, onde a formalidade é tão marcante e tão forte, como você enxerga o papel do marketing? Quem não estiver inserido dentro do digital está fora do jogo. Isso é um fato. E sempre atualizado, né? Porque a atualização eu vejo que é constante no marketing. Você hoje começa, amanhã já é outro. Se você não conseguir essa sequência. Você tem que ter uma visão criativa da coisa. E isso é desenvolvido. Porque você começa algo, iniciar algo sem ter o conhecimento, é lógico que será muito difícil. Porque você não tem o conhecimento técnico. A partir do momento que você adquire o conhecimento técnico, você consegue ver conteúdo em absolutamente tudo. Poxa, eu não tenho tempo para gravar um vídeo falando sobre direito. Hoje eu não tenho tempo para falar sobre determinada coisa. Onde você está?
Uma foto que você tirar de uma parede, você tem um Você conteúdo. cria conteúdo. E é verdade, gente. Eu vejo muito Karine criando conteúdos de fotos, de viagens. Ela tira cada, sim, o conteúdo, contexto, é o contexto real, né? Mas você nem imagina que aquela foto daria todo aquele conteúdo. E é impressionante a forma como você lidar no marketing e nessa parte do copy, né? Como eu sempre falo para você, que ela é muito assim, rápida no pensamento, Karine, e do nada ela já tá com o conteúdo pronto. Mas é por isso, porque você vai aperfeiçoando e vai conseguindo enxergar conteúdo em absolutamente tudo. Tudo. A mente, ela é treinável. Então, se isso acontece, eu vou canalizar para o que faz sentido para mim, para o que eu necessito. Então, tudo funciona, absolutamente tudo. Quanto ao marketing, ou os advogados passam a aderir realmente, ou infelizmente, a grande maioria vai ficar fora do jogo. Lembrando ainda que é um acelerador de resultados. Então, Sim. gente, se você tem ali um mecanismo que vai auxiliar, que vai acelerar os seus resultados, por que não usar? Por qual motivo não usar? Medo? Medo do julgamento? A partir do momento que as pessoas julgam você, é porque você está sendo percebido e automaticamente você está gerando algum desconforto. Então, vale também esse tipo de reflexão. E tem mais uma: os seus resultados, você é quem vai colher. Só vai Você depender é de quem vai você. desfrutar deles. Então, por que se preocupar tanto com a opinião alheia? Eu até falo, e acredito que boa parte das pessoas falam isso. Eu não me preocupo com o que as pessoas falam a meu respeito. Muito pelo contrário. Que Eu falem. costumo falar, na verdade, que eles devem falar e eu gosto quando falam muito, porque me deixam em evidência. Qualquer crítica, olha, a crítica é o que faz sentido. Porque a partir da crítica você vai analisar se aquilo faz sentido para você, se realmente você vê, poxa, eu preciso melhorar isso aqui. Se não fez sentido, você simplesmente vai descartar. São críticas construtivas, né? Você amadurece e evolui a partir da crítica. Agora, Sim, claro, você tem que enxergar que aquilo está errado. Caso contrário, você não vai fazer absolutamente nada, que a gente só muda algo se sim. enxergarmos que aquilo está errado. Agora, nós Aceitarmos. devemos enxergar. Então, se isso aí funciona dessa forma, por que é que eu vou me preocupar com a crítica? Eu não tenho que me preocupar, não. Ou eu vou validar a crítica e melhorar o que foi criticado, ou então a crítica, a única coisa que vai fazer é me deixar em evidência. Só divulgar cada vez mais, né, Karine? E a pessoa que recebeu a crítica, que ouviu aquela crítica, ela vai parar e vai analisar você. Então, quando ela começa a analisar, ela vai ter um preconceito. Isso é fato. Sim, Mas como ela vai estar sempre observando você, a... o que não se sustenta não se mantém. Se sim. você não é aquilo que a outra pessoa falou, vai Outra. chegar um momento que aquilo será desconstruído. É natural. Vai ser Não tem como. percebido, né? Exato. E o que é que você faz? Você valida quem você é. E aquela pessoa, Só pontua cada vez mais no lugar de o sim. contrário, negativo, vai no E aquela positivo. pessoa, ou vai ser sua amiga, ou vai ser sua colega, ou vai ser sua cliente. Sim, É tudo isso que acontece. Eu não me preocupo com a crítica, eu não tenho medo. O que é que eu vou falar? O que é que eu não tenho medo? O que é que eu tenho medo, na verdade? De não conquistar as coisas que eu almejo. Isso eu tenho medo. Então, eu não posso abrir a boca e falar que qualquer coisa poderia me frear, talvez algo em relação à minha família. Mas fora isso, absolutamente nada. Meus ideais, eu conheço todos. todos e Meu persevera. propósito, eu sei qual é. Então, eu alinho e sigo. Muito bem. Como você enxerga o impacto do seu trabalho na vida dos seus clientes e na vida dos seus mentorados? Eu transformo vidas. Eu não olho a pessoa tão somente como uma pessoa, mais uma pessoa. Eu sempre observo e busco
perceber, na verdade, em que eu poderia auxiliar, em que eu poderia ajudar. A transformar, qual a parte que pode transformar da vida daquela Em que pessoa. eu posso auxiliar a Karine, o conhecimento que ela tem, os valores que ela possui, em que poderia auxiliar aquela pessoa, poderia ajudar. Em que ponto? E sempre tem algo, uma conversa descontraída, algo que você compartilha no momento de conversa, que aquela outra pessoa diz, poxa, eu não sabia que Karine tinha passado por tudo isso. Ou seja, eu passei por coisa tão inferior na percepção dela e aquilo me terminou me paralisando tanto e ela passou por tudo isso, é sempre perseverante, sempre positiva. Eu sou uma pessoa extremamente positiva. É como você disse, você levanta mulheres. Ao perceber a Karine que você é, a transformação, tudo que você passou e a dor que você passou, que também Sim. se iguala à dor Uhum. que cada uma está passando, essa transformação é o levantar que você sempre fala, né? Eu levanto mulheres do divórcio. Sim, é como eu falo, eu sempre observo as coisas pelo lado positivo. Eu me recordo até que quando meu irmão faleceu, assim, uma das coisas mais tristes, a coisa mais triste que já aconteceu na minha vida, né? E as pessoas chorando. E eu levantando as pessoas, alunos dele desmaiando. E eu levantando, aí teve uma colega minha que outro dia me encontrou após o velório e disse, Karina, eu estava passando por isso, isso e isso. E cheguei no velório e você estava extremamente forte, levantando as pessoas e falando que nada podia ser feito, que a única coisa que a gente podia fazer era agradecer o tempo que tivemos com ele, até porque a morte é inegociável. E ela disse que naquele momento, ela disse que se acabou de chorar. Ela estava passando por um problema, inclusive, e disse que tentou tirar a vida dela. Justamente foi um conjunto ali de coisas que aconteceu. E eu disse, eu não E ela viu você acredito tão forte naquele que momento. ela se sentiu muito pequena. Ela Sim, disse que o que diante ela do. estava passando não Era era mínimo. nada e tal. Entendeu? E ela chegou a um ponto de parar e dizer: Meu Deus do céu, eu não mereço. Porque ela quis dizer o seguinte: a fé que você estava demonstrando naquele Era momento, tão grande. e eu não desacreditava que eu não era digna de estar viva para aquilo. E eu fui conversar com ela em relação a isso. Fiquei péssima também depois que eu soube. Então, isso que eu estou trazendo aqui é justamente para você ver a forma, os diferentes olhares que A visão de existem cada um, em né? relação a qualquer situação. E depois ela estava com depressão, em um processo depressivo. E eu disse a ela, a pior coisa que você fez por você naquele momento foi ter ido para aquele ambiente. Por quê? Porque a minha família é muito unida, ela já tinha as questões familiares dela. Sim, E a gente tem que saber qual é o nosso limite. O sim. que é que a gente suporta, o que a gente não Não, suporta e respeitar. O mais importante, respeitarmos os nossos limites. sim. É, Eu acho que cada um tem o seu limite, né? E é verdade o que você falou. Eu presenciei essa fala sua. É forte, é impactante, mas é isso. É ter o sentido da vida e tudo tem o seu propósito, né? E ser forte apesar da situação. agora, essa questão até de ser forte eu quero que as minhas clientes se tornem mulheres fortes, as que não são, porque elas são pessoas de valores inestimáveis. Cada um tem o seu Sim, valor, é único. Somos pessoas únicas. Então, eu tento trazer esse nível de criticidade e ser reforçada a ponto de, na véspera da audiência, quando elas chegam no meu escritório para eu poder orientá-las, eu sempre falo: amanhã a roupa mais bonita que você tiver dentro do seu guarda-roupa, você vai vestir. Amanhã me esteja aqui toda maquiada, com o cabelo arrumado e de salto. Porque uma mulher, quando está com a autoestima dela elevada, elevada. a coisa pode dar errada do começo ao final, que ela vai estar em cima do salto, De cabeça firme e erguida. forte. Ela pode até fraquejar depois, mas na hora é uma serpente. Tudo que ela passou, ela consegue lembrar, trazer de forma organizada. Inclusive, eu consigo fazer isso dentro do movimento da audiência, Sim, de forma muito pontual. E elas, a partir desse momento, elas enxergam.
Por quê? A outra pessoa era a pessoa que representava uma grande ameaça. Tinha medo, existia medo, falta de respeito. Então, quando ela chega, totalmente diferente, transformada, e vê a forma, os olhares também que ela recebe naquele momento, é Sim. de extrema importância. Eu me recordo que teve uma vez que uma cliente, ela chegou, a audiência era 8 horas da manhã. Não, 8 não, era 7h30. Ela chegou toda arrumada, o cabelo todo arrumado, com baby, tinha passado babyliss, toda maquiada. Quando ela chegou, eu olhei e disse: Fulana, você está linda, maravilhosa. Ela gostou, doutora, eu disse: Você está linda. Aí ela disse a mim: Eu pedi pra foi minha irmã que me maquiou, eu pedi até pra ela tirar um pouco, porque eu achei que tava muito forte. Eu disse: Por quê? Ela disse: Porque todas as vezes que eu me arrumava, meu ex-marido olhava pra mim e dizia: Eu não sei se está parecendo o Patati ou o Patatá. Poxa. Então, isso aí, para ela desconstruir, E levantar novamente a autoestima. demanda tempo. Leva um tempo. O outro caso que eu falei dessa minha cliente que ela tinha uma dependência. Vocês não têm noção do que era a dependência emocional que ela possuía. Ela foi ao meu escritório essa semana. Ela chegou totalmente diferente. E no dia da audiência, ela chegou linda, toda maquiada. Inclusive, ela foi para uma pessoa, uma profissional aqui da cidade, para poder maquiá-la. Ela foi de maquiagem profissional e tudo, não foi uma simples maquiagem. Chegou pra mim na véspera, quando eu falei da roupa, ela disse: Eu já comprei a roupa. Tava decidida. Não, ela estava linda, sabe que é impecável? Foi para a audiência. E ela disse a mim, quando terminou, ela falou: Eu me redescobri após o divórcio. Eu sou outra pessoa e ele não pode mais me fazer mal. Tem 4 meses que ela se separou, que ela se divorciou e está namorando. Ela já chegou diferente. Eu disse: Você tá diferente. A primeira coisa que eu disse a ela disse: Tô, tá namorando? Ela disse: Estou. Eu disse: Ah, tá explicado. O brilho já era outro. Porque ela não se imagina, Outro brilho no olhar. ela não se via bonita mais. Ele sempre criticava, falava que ela estava feia, trazia defeitos. Sim. Então, ela imaginava que aquilo realmente era Seria verdade. algo. E é engraçado também porque na maioria dos términos, os homens eles falam: nenhum homem vai lhe querer, você tem filhos, você é assim, você é assado. Um monte de defeito. Só que isso acontece porque aquela pessoa, ela tem valores que não comungam com os dele. Então é lógico que aquele não vai casar. São casamentos que Sim. não casam. É natural. E o que é que acontece? Existe o divórcio justamente para promover esse processo de liberdade, de autoconhecimento e você ter a oportunidade de reprogramar a rota e trilhar a sua vida dentro do que você acredita que é certo. Então a melhor coisa que existe é o quê? É um divórcio. Divórcio. Você amadurece, evolui enquanto pessoa, enquanto ser humano, se redescobre e vai alinhar, Alinhar, né? reprogramar Tudo. toda a rota Viu e até que viver. você percebeu aquele brilho no olhar dela, que ela chegou diferente, né? Ela Ela nem mudou toda a sentou. rota. Quando eu abri a porta, eu já Ela falei. viu o Eu disse: olhar Você dela. está diferente. Já era Tá outra mulher. namorando? Aí perguntei: Você está namorando? Porque eu sabia que, em uma das conversas que nós tivemos, ela acreditava verdadeiramente que ela não tinha nenhum tipo de valor, que ela não era bonita e que muito provavelmente ela iria terminar a vida sozinha. Eu falei a ela: Só se você quiser. E fui explicar outros aspectos. Eu até costumo falar para as minhas clientes, eu falo: Olha, para ficar, quem vai determinar é você. Para namorar é o homem, mas se você quiser ficar, você vai ficar com quem você quiser. Porque só quem libera o acesso para que isso aconteça é a mulher. A questão do namoro, infelizmente é até cultural também isso, seria o homem. Muito bem, vamos seguindo. Qual conselho você daria para todas as mulheres empreendedoras na área do direito ou sem ser na área do direito, mas que queriam um conselho da Karine? Não desistam. Sejam obstinadas.
se especializem, estudem, não permitam que ninguém possa determinar o que você deve fazer. Não dê poder a quem não tem. A única pessoa que é capaz de definir absolutamente tudo em relação à sua vida é você. Porque a sua vida, quem vive é você. Se der tudo certo, você vai desfrutar. Se der tudo errado, você vai ter que passar. Então, tudo é sobre você. Isso não é um discurso de uma pessoa egoísta, muito pelo contrário. É o discurso de uma pessoa consciente que lugar de mulher onde ela quiser, Isso. que só existem dois tipos de mulheres, as fortes e as que ainda não descobriram a força que têm. E eu não falo sobre mulher sobrecarregada, muito pelo contrário. A bandeira que eu defendo é que dentro de um lar deve haver a real distribuição de tarefas para que isso não aconteça, muito pelo contrário. Falo também que a mulher, ela deve ter seu momento de autocuidado, ela deve sentir prazer em se cuidar, porque a autoestima ajuda e ajuda muito. Então, não desistam. Quem define onde é a linha de chegada é você. Muito bem, lindo, lindo, lindo mesmo, Karine. O que significa estar conectada em propósito para você? Estar conectada em propósito seria você verdadeiramente viver o que você prega. Fazer realmente valer a pena tudo aquilo que você se dedica tanto a fazer e que ele se torne real, que seja real, que você fala. Exatamente. Que você possa viver tudo aquilo que você fala. Tudo que você prega. Se eu falo que eu levanto mulheres, eu automaticamente tenho que ser a primeira a estar de pé. Para poder todas as outras se erguerem Exatamente. juntos. Se eu tenho uma mentoria para auxiliar colegas a atraírem clientes, eu sou a primeira que devo fazer isso. Então, se eu sou a professora Karine, que ensina direito de família, eu tenho que ser a primeira a estar sentada, estudando e me especializando. Então, não é tão somente você falar, é você viver o que você fala, o que Esse você exemplo. prega. Sim, exatamente isso. E a partir daí, tudo vai acontecer. Tudo vai fluindo. Exatamente. Uma coisa puxa a outra. Puxa outra. Que bom, Karine, te receber aqui hoje, poder passar todo esse conhecimento para tantas mulheres que estão aí necessitadas de tantas palavras positivas que você falou, de ter você como inspiração, ter você como exemplo, como autoridade na sua área, no seu nicho, saber realmente que não só é apenas a Karine que tem um autoconhecimento, mas a Karine que presenciou, que vivenciou, que sentiu a dor e que hoje segura na mão de tantas mulheres que necessitam de você. Sim. Foi um prazer imenso mesmo ter você aqui no Conectadas em Propósito. Espero ter você várias outras vezes aqui. A gente tem um mimo para você do Conectadas. Espero que você goste. Muito obrigada. Pra abrir. Sim! A caixa é linda, tá, gente? Ai, que coisa linda. Minha gente. Dá até pena de tirar. Ficou bem apertadinho. Vou ter que tirar aqui. Tira. Ai, que coisa linda. Esse é o nosso símbolo, que é a borboleta, que significa uma metamorfose. E nada mais do que ninguém, né? Você que realmente se descobriu, obrigada. saiu do casulo, participou, passou por toda essa metamorfose e hoje levanta tantas mulheres, né? Que você continue assim, sendo exemplo. E é um orgulho imenso ter você aqui. Além de ser minha amiga, minha amigona de coração. Desejo muito sucesso mesmo para você, Karine. Muito obrigada. Eu quem agradeço o convite. Admiro bastante Simone.
Realmente é uma amiga e irmã, eu costumo falar, né? Que Deus me presenteou. E eu falo Deus porque essa parte eu não conversei ainda, não falei aqui para vocês. Mas tudo que eu fiz na vida foi por um propósito muito claro e que me foi apresentado em oração, inclusive. Mas isso aí será, eu posso compartilhar até em outro momento. Mas é isso, não desistam dos seus sonhos, não desistam dos seus objetivos. Vocês são capazes de absolutamente tudo. Não permitam que relacionamentos que não servem para ficar, fiquem. E que o que não serve para ficar, ele serve para ensinar. Foca na lição e segue. Tira o que não serve e conquista o mundo. É É isso isso. aí. Apoiar, crescer, empoderar e estar conectadas em propósito. Juntas somos mais fortes, inspiramos e transformamos. Convido você a participar sempre do nosso episódio e em breve teremos outro capítulo com outras mulheres incríveis que estarão passando por aqui, contando toda a sua trajetória.